Fala, rapaziada, mais um Garagem Alternativa na área, trazendo sempre artistas do cenário autoral para você. E hoje a gente vai falar de um material novinho. Acabou, Eduardo, de sair, ser lançado o Umbilical. Ele que já faz parte do cenário musical de alguma forma, já tocou na Filtro de Barro, né? Agora vai partir em carreira solo, então eu não vou mais nem me alongar muito. Já vou passar a bola para ele, porque melhor do que eu para falar do Umbilical é ele mesmo. Então, Lucas, salve, salve, seja bem-vindo na casa. Valeu, André, valeu, Edu. Gente, muito obrigado pelo convite. Sempre bom estar falando de música autoral aqui com vocês. Massa. E antes de começar a entrevista, eu vou fazer uma pergunta que eu já tinha feito nos bastidores, mas pra galera aí, pros fãs da Filtro de Barro ficar sabendo, o Lucas da Filtro de Barro não acabou, né? Vai dar um tempo, porque o Lucas tem seu projeto, a galera lá também tem seu projeto, então o Filtro de Barro dá um tempo e Lucas começa agora na sua carreira solo. Conta um pouco mais sobre esse início, Lucas, aí da tua carreira solo, esse momento, digamos, de desgarrar um pouco de um trabalho que tu já faz há muito tempo na Filtro de Barro, já tem, digamos, um nome solidificado na cena, agora o Lucas vai tentar solidificar o seu nome solo ali, nesse cenário que a gente sabe que não é fácil. Como é que vai ser, como é que o Lucas está se preparando para esse momento? Exato, primeiramente dizer que a Filtro não acabou, né? Só reafirmando, vai dar uma pausa, a gente vai respirar. Pronto. Segundo semestre a gente volta com alguns projetos e tal, mas tranquilizando alguns corações, a gente vai apenas dar uma pausa. E aí, assim, por que a pausa? Porque a gente tem nossos projetos, né? E a gente decidiu focar em 2025 nesses projetos. No meu caso, meu projeto autoral, Umbilical, o EP, saiu agora, 4 músicas quentinhas, maravilhosas. E eu tô vivendo um sonho, que é materializar minhas canções, minhas músicas autorais, e tá sendo maravilhoso. Caramba, sensacional. Agora que a gente já deu a deixa, a gente já revelou até o nome aqui, né, do álbum, eu queria que tu falasse um pouco mais sobre ele, sobre o conceito, a quantidade de músicas que tem, que são 4, né? Fala um pouco sobre o conceito do Umbilical pra gente, Lucas. O Umbilical, ele leva esse nome, inclusive, porque marca esse momento da minha vida, onde eu tô saindo da casa da minha mãe, né? Eu tô saindo também nesse sentido da Filtro de Barro, no sentido de fazer meu próprio rolê, meu próprio projeto. Sim. Então, Umbilical por isso. E a estética do álbum tem a ver com as coisas que eu ouvi a minha vida inteira, né? Rock, eu até brinco da questão do tecnobrega rock, que resume bem o álbum e o que eu ouvi a minha vida inteira. Foi o rock, tecnobrega já na faculdade e o brega dos anos 70. Então eu tentei sintetizar nas 4 músicas esse conceito, essa estética. E eu acho que saiu da maneira como eu pensava, né? E eu acho que a gente fica, nós compositores, quando a gente vai gravar, o nosso grande medo, a nossa grande insegurança é essa. Será que vai ficar do jeito que a gente está pensando? Às vezes não fica do jeito que a gente está pensando e fica melhor que foi o que aconteceu, melhor do que eu esperava. Então estou muito feliz vivendo esse momento. Sim. E Lucas, e a gente já pegou o spoiler aqui, que tu trabalhou com o Mr. Adno, né? Um cara bastante conceituado na cena. Já teve aqui algumas vezes, eu até brinquei que se ele vier a terceira ele vai pedir música. Mas ele tá ligado umbilicalmente com o podcast Garagem Alternativa, porque já produziu muita gente, o filho dele já veio aqui, ele é músico. Enfim, como foi essa experiência de trabalhar com o Adno? O que ele te acrescentou? Porque tu é um cara que tu não chegou cru, tu vem de uma cena, tu tem uma história já, tu tá 8 anos aí na pista com uma banda. Como foi viver esse momento de que, como eu te falei agora há pouco, tu não tá com uma banda, tá o Lucas, como foi conviver com o Adno, com o produtor, as interferências que ele deu no teu trabalho ali, no bom sentido da palavra, lógico, e que conta um pouco como foi trabalhar com o produtor Adno, assim, para o lançamento desse álbum. Cara, Adno foi fundamental no projeto, né? Ele me deixou muito à vontade, ele me acolheu muito bem, e eu acho que isso é muito saudável para a construção do álbum, de qualquer trampo que você for fazer. Sim. Eu acho que eu fui muito feliz na escolha dele, primeiro porque eu admiro ele. Claro. Eu ia em todos os shows da Souvenir aqui na cidade, então quando eu decidi, vou gravar o meu primeiro trabalho solo, a produção tem que ser dele. Né? E ele me retribuiu muito bem. Ele é um cara muito inteligente, né? Muito sacado musicalmente. Mas eu acho que a melhor parte foi a convivência com o Adno, né? De ir pra lá, como o meu tempo era muito corrido, eu só gravava aos sábados de manhã. Então eu chegava lá já com pão pra gente tomar café. Bora, Adno, acorda e vamos gravar. E assim, ele sempre muito solícito, sempre me indicando os caminhos que eu deveria ir, os que eu não deveria ir. E isso me melhorou muito também, né? Enquanto profissional, enquanto músico,
porque eu nunca tinha estado no estúdio para gravar as minhas canções. Sim. Né? E ter alguém experiente ao meu lado, sabe? Alguém que sabe os caminhos, os macetes, foi fundamental. Então, o Adnan foi um cara fantástico nesse processo. Um outro brother que eu admiro muito, que é o Hugo César, guitarra, chamei ele e ele também contribuiu de forma magnífica. Eu e o Hugo, inclusive, a história é interessante, porque eu fui fazer uma parte do meu mestrado em Portugal e o Hugo assumiu a guitarra da Filtro de Barro. Só que o Hugo não cantava. E no primeiro show da Filtro de Barro com o Hugo, a galera não entendeu o rolê. Por que que Lucas não tá cantando? Gente. E aí, cara, gente, não é Lucas, é o Hugo César. Porque nós somos um pouco parecidos, né? E aí ficou essa confusão. Olha, gente, mas o Aquele Lucas vocalista não canta mais, que entendeu? isso? Poxa, mas o Lucas não tinha ido pra Portugal, o que ele tá fazendo aqui? Ah, caralho, que E história. aí ele assumiu e quando eu voltei, cara, o Hugo tem que ficar, né? Inclusive, os nossos equipamentos são muito parecidos, né? Enfim, e aí ele me ajudou muito. Ele tá na Filtro de Barro, é o guitarrista, Isso, né? ele toca guitarra na Filtro também. E aí ele me ajudou muito nesse processo do umbilical, ele sempre muito solícito. Enfim, eu fui muito feliz na escolha dos caras que me acompanharam. Eu acho que todo trampo é importante, você escolher as pessoas que vão estar ao teu lado, porque elas vão certeza. deixar o caminho saudável ou não. Né? E ainda bem que eu escolhi os caras e me deixaram de boas. Não, e Lucas, eu vou te fazer uma pergunta aqui. Porque tu falaste que tu só ia sábado, porque era o dia que tu tinha tempo, né? Exatamente. Aí, há um tempo, quando eu tô fazendo minhas músicas, meu trampo, uma das coisas que mais me afeta na produção é a falta de periodicidade, porque como eu não tenho tempo, eu vou te dar uma linha do tempo para tu entender o que eu quero te perguntar. Eu pego na minha música ali no meu trampo, que eu tenho no meu home studio, segunda-feira. Aí eu tô trampando, papai, cara, tá ficando legal, amanhã eu vou pegar, eu não consigo, eu vou pegar no sábado. Aí eu já perdeu o time. Aí recentemente, eu vi Mano Brown dando uma entrevista, Mano Brown falou assim, cara, a música, ela te exige muito. Ele, tipo assim, ele tava falando que a música, ela depende muito de tu estar todo o tempo com ela, de tu estar ali todo dia fazendo, passando horas no estúdio. Relacionamento possessivo. É o que ele quis dizer. Aí ele falou assim, ele até falou assim, se você não vender sua alma, não entregar tua alma, é muito difícil. Aí eu fico com isso na cabeça, cara, realmente, como é que tu faz pra conseguir? Porque eu tava falando, pô, eu só consigo sábado. Como é que tu conseguiu manter essa tua ansiedade? Como é que foi essa tua periodicidade? Porque eu imagino que tu grava num sábado, aí pra ir no outro sábado, como que não fica assim, tu fica agoniado? Como é que foi controlar isso, sabe? Não, lógico, tu tem outras funções, falou que tu é professor e tal. Como que foi manter, digamos assim, a emoção, aquela coisa de estar fazendo mesmo com esse espaço de tempo, assim, bem alargado, cara. Isso é uma dúvida que eu tenho mesmo, real, assim, como é que o nego consegue, cara? Então, eu fazendo hora extra sempre na vida. Se um ponto interessante, por exemplo, eu dava aula em Rosário, né? E o ônibus de Rosário, de São Luís para Rosário, é 1h10. Isso. Então, o que às vezes eu fazia? Eu tinha ideia para gravações e eu ia pensando no ônibus. Aí eu fazia, cara, eu acho que depois que o sol esfriar pode começar assim. E aí eu fazia anotações, às vezes eu gravava áudio no ônibus aqui, uma zoada louca de ideias que eu tinha. Sim. E gravava áudio, né, de vocalizações, guitarras, teclados, no ônibus mesmo. Então a gente vai se ajustando. Aí chegava na escola, no intervalo, pegava um violão que tinha lá, aí tinha algumas ideias, ia tocando. Então, tipo, a gente vai pavimentando o caminho, mesmo que ele seja apertado. E, de novo, assim, esse álbum é a realização de um sonho. Então, eu queria muito que ele acontecesse. Então, eu me desdobrei mesmo para que ele acontecesse. Então, até mais, Adnan, até sábado que vem, mas eu passava a semana toda até porque se tu passa essa semana toda sem fazer nada, tu ia chegar no outro sábado lá. Teve uma história maravilhosa, o que acontece? Eu fazia os meus trabalhos vocais na quadra da escola. E aí o que acontece? Alguém passou e me viu sozinho lá e não me reconheceu. E falou pro vigia que tinha alguém lá na quadra, um estranho. Quando o vigia foi chegando, ele me ouviu cantando, né? E aí ele passa o rádio. Galera, é algum maconheiro que tá cantando aqui. Alguma maconheiro estiladão cantando. Saca? Aí depois que ele me viu, que ele foi chegando mais perto, já botando aqui a mão na arma, ele, pô, esse é o professor Lucas. Então, eu passava a semana na quadra, fazendo os exercícios vocais para chegar no sábado, metendo o braço. Então, tipo, foram
momentos assim muito doidos que eu tive que me desdobrar de fato, mas por que que eu tinha essa vontade? Porque eu queria que acontecesse, né? Tô Eu ligado. queria que o sonho fosse realizado de uma forma muito boa. Então eu me desdobrava no ônibus, na quadra, enfim, em qualquer lugar. Não, cara, isso é um bom exemplo, né? Pra quem bota Com dificuldade, porque... E isso corrobora o que o Mano Brown tava falando. Não tem como tu largar aquilo pra fazer no outro sábado, cara. Não Tu vai tem vivendo em como. tempo integral, isso, né? Essa é a grande Não, verdade. e quando começaram as gravações, eu não parava de pensar nisso. Só era isso. Só pensava nisso. No domingo eu já queria, será que eu posso ir aí? Aí ele, pô, cara, eu tenho outro trampo. e Segura tal. aí. Não, beleza. Já beleza. queria ir no outro dia, né? Entendeu? Porque dá aquele insight, dá aquela coisa, tu tem que fazer, né, Exatamente, cara? Exatamente. Aí eu ia fazendo assim, gravando no celular, e aí chegava no sábado com café com pão, já com um monte de informação na semana A gente não toda. acordando ainda, e Lucas lá falando um monte de coisa, ele, calma, calma. Cara, pô, Parreão, me dá um tempo aí, só 5 minutinhos. Mas é muito bom, foi muito Não, bom mas esse é massa, processo. cara. Uma coisa que me chamou a atenção foi que nas redes sociais eu vi que tu fez um vídeo fazendo meio que uma React, audição, né? Um react das pessoas ouvindo o teu álbum. Como foi essa experiência, cara? Cara, isso foi uma ideia muito boa da Luciana, que tá me acompanhando nesse processo das redes, né? Ela e o Pedrão. E ela, cara, tudo surgiu com a minha companheira, minha namorada, né? Que ela ouviu a música Umbilical e chorou. E aí, porque a música Umbilical, ela diz muito sobre a minha vida, né? O momento que eu tô passando agora, que é esse momento de transição. E aí ela chorou, cara, mas por quê? E aí eu contei isso pra todo mundo, né? E a Luciana teve a ideia. Será que as outras pessoas vão se emocionar? Sim. Porque ela também se emocionou, Luciana. Aí, beleza, no dia do meu aniversário, a gente reuniu uma galera na casa da minha irmã e a gente fez os reacts. E eu achei fantástico. Fantástico porque, assim, além de ver as pessoas se emocionando, ver as pessoas falando coisas positivas, né, do trabalho, da música. Então foi sensacional, foi muito legal. Exato. E agora que tu já tem o álbum na mão, né? Ele começou a ser produzido no finalzinho do ano passado, né? Ele é um álbum de 2025, né? Dá pra dizer isso. Agora que tu tem o álbum em mão, quais são os teus próximos passos com ele, né? Porque eu imagino que ele tá nas plataformas de streaming e tal, já ouvi. Mas assim, tem o fator de você propagar o material. O que tu tá guardando aí, planejando, para poder trabalhar na divulgação desse material agora que ele, de fato, já existe. Agora em abril a gente vai lançar oficialmente o álbum, né? A gente vai fazer um evento para o álbum Umbilical, tocando as músicas, o repertório. E aí depois a gente vai gravar uma live session. A gente pode ir, mano? Claro, já Convida estão nós, convidados, mano. por favor. Por favor. E aí a gente vai gravar uma live session e depois planejar shows fora do Maranhão, principalmente no Norte, Nordeste. Enfim, a ideia é expandir, conquistar territórios. Então, digamos assim, que um dos próximos passos assim no trabalho mais físico da coisa é expandir essas fronteiras, né? Sair para tocar em outros lugares e tal. Tu já conhece artistas, Lucas, que toca algo parecido contigo? Porque hoje em dia facilita muito com rede social você fazer essas conexões, às vezes mesmo até pelo Instagram ali, você conhece um outro artista que toca um trampo parecido com o teu, tá dentro ali do mesmo nicho, você vai lá e troca uma ideia, tu já tá fazendo esse trabalho? Cara, assim, tem artistas que eu gosto muito e que eu penso muito em fazer feat. O Vina, por exemplo, é um deles, né? A Clícia Eu vi tem... vocês conversando, falando, vamos fazer um feat, Pois vamos fazer. esse Falei, amor já é antigo. O primeiro evento que a Filtro de Barro fez, eu fiz questão de chamar o Vina. Massa. Né? Ele cantou com a gente, foi um momento bem legal. Então tem o Vina, tem a Clícia também, que tem umas músicas bem Maravilhosa, na assim. vibe boa, A Clícia tem uma das melhores Cara, músicas que eu acho, assim, de música autoral lançada aqui em São Luís nos últimos tempos, cara. A Larde eu acho A Larde é sensacional. ela tem um molho, ela tem um molho. Uma história interessante é que uma música minha chamada Nos Azulejos da Cidade, eu compus para Filtro de Barro, e a gente participou de um festival chamado Festival Ilha do Amor, em 2019. E uma das participantes, das finalistas, era uma música da Clícia, Que massa. Caverna de Platão. Caverna de Caverna de Platão. Platão, sim. muito bom. Muito bom Nos também. Azulejos da Cidade até foi uma das vencedoras, e foi um dia muito legal, né? Eu não sei nem se Caverna de Platão não é uma das primeiras, se não é a primeira dela. Cara, sabe? eu gosto. Né? Parece acho que é a que é. primeira música dela no streaming. Eu acho que é, ela falou também. aqui. É dessa mesma época. A gente lançou Nos Azulejos da Cidade Sim. e ela lançou Caverna de Platão. Eu acho maravilhoso, cara, o fato das pessoas chegarem aqui, os outros artistas, né, ao longo dos episódios,
e eles conversarem sobre artistas que já passaram aqui. E a gente ter propriedade para falar sobre isso, né? Porque a gente vai aprendendo com cada um que senta aqui e também a gente vai descobrindo a discografia de cada um de vocês, né? Alguns artistas a gente conhece para entrevistar, né? Por exemplo, eu ainda não tinha escutado material de Vina com calma. Fui escutar logo quando eu convidei ele e tal. Já tinha escutado assim, uma coisa ou outra, mas eu tô falando de ouvir de verdade. Porque às vezes você vai no show, aí o cara tá tocando ali. Eu acho que essa audição mesmo, a que eu tô mencionando, é aquela de você botar em casa, escutar mesmo o artista gravado e tal, entender o conceito do trabalho dele, né? Isso dá uma pluralidade pro teu trabalho e aumenta a conexão também, que é o que eu acho massa, que tem rolado aqui bastante. Sim, o Vina, o primeiro CD dele, Bordel de Amianto, eu tenho lá em casa. Eu gosto de ter CD e vinil, né? Principalmente dos artistas aqui. E eu tenho o Bordel de Amianto e fui no primeiro show dele, né? O show de lançamento desse álbum. E assim, a gente construiu uma amizade muito massa. E para além do Vina, também tem o Marcos Magá, que eu acho um cara sensacional. Esse não veio, mas a gente tá querendo. Esse aí a gente tá pra mandar buscar, né? Mandar a casa dele. O Homem que Virou Circo é um álbum absurdo. Absurdo, produzido aqui no Maranhão. Eu gostei desse nome, inclusive, sobre esse álbum. Eu acho que mano, é Marcos Magá que tem um feat com o Odair José, não é não, mano? Sim. Cara, essa música é linda, pô. É Estrela. Olha, ele tem um feat que eu não sabia, da hora música demais. É lindíssima, lindíssima, cara. Pô, bicho, eu não tô aqui me recordando do nome, se é o trem, alguma coisa. Cara, mas, pô, essa música é muito linda. A junção de vozes do Marcos, que é muito característica, né? Com o Odair José, que pra mim, bicho, o Odair José é o artista mais rock que o Brasil tem, pô, saca? Muita gente não sabe, inclusive eu vou até aproveitar pra falar com você que tá aí assistindo a gente. Cara, se tu gosta de rock, mano, gosta de metal, hardcore, tanto faz, escuta. Vai lá escutar a discografia de Odair José. Inclusive, Odair José tem um álbum de rock, mano, que é muito porrada, mano. Filho de José muito e Maria. Bom. Filho de José e Maria é sensacional. É um ópera rock, inclusive. Tem toda uma história. E vários deles, né? Assim, Vanderlei Andrade. A gente tá falando de brega e tal, que é uma mistura que tu traz pro teu som. E é engraçado, né? Fala assim, ó, pô, eu misturo brega com rock. Sendo que os dois, eles flertam pra caramba. Porque, ó, Reginaldo Rossi era fã dos Beatles pra caramba. Vanderlei é muito rock. Vanderlei é o cara do rock, mano. Toca com camisa do Metallica. Estilo Axl Rose. Dos anos 70, né, da geração dita cafona, eles têm ligação direta com a Jovem Guarda. Tem mesmo. O Reginaldo cantava Jovem Guarda demais. Vários deles, né? Odair José, Fernando... Amado, vários nomes assim, que você consegue entender a influência do rock ali dentro. Muitos, inclusive, na época, tentavam imitar a voz do Roberto Carlos. Fernando Mendes, se você for parar pra pensar, eles têm um timbre muito parecido com o do Roberto. Sim. Doideira, né, mano? O Paulo Sérgio também, da mesma geração, inclusive ele era chamado de um novo Roberto Carlos na época. Cara, tem uma música que, inclusive, até o Ratos de Porão bota no comecinho, acho que é do Carniceria Tropical, no comecinho de uma das músicas, ele bota esse trecho, esse trecho foi tirado daquele filme Pichote, A Lei do Mais Fraco. Pichote, A Lei do Mais de Fraco. Jack Tobabenco. Cara, esse filme é... Tu que é professora, gosta pra caramba. E Pichote, salvo engano, o roteirista maranhense, né? Mano, o roteirista é da Tese de Bruna, meu parceiro. Não é o nome dele, sim, cara. Ai, meu Deus. O roteirista é maranhense, parceiro. O cara que escreveu o Pichote é maranhense, Bruno estudou ele, pô. Mas o filme é de Babenco, com o roteiro. Esse cara, ele é um repórter policial maranhense que escrevia roteiro de filme. Lozeiro, José Lozeiro, mano. Legal. E aí, onde a história foi bater, né? Olha, tá vendo? E aí, no comecinho desse trecho da música do Ratos, ele bota um trecho desse filme, que eles estão lá na casa, né? Na Febem, né? Acho que na época o nome era Febem, né? E tal, sim. Fundação Casa. E aí tem um cara fazendo cover de Roberto Carlos. E a música ele fala assim: eu sou o Roberto Carlos dos pobres, eu sou o menino que chamava e cresceu. E isso é muito a característica do brega. Quando eu escutei isso a primeira vez, eu entendi que isso é... Inclusive até o João Gordo agora lançou um álbum, né? com música de brega e tudo mais. Porque o termo brega, onde eu quero chegar, é que o termo brega é uma parada
pra mim, até um tanto quanto polêmica, assim. Pejorativo. Muitos artistas são do Nordeste e tal. Uma coisa de tentar fazer com essa imagem Quando se veste mal, tu tá caricata. brega. Quando se veste mal, tu tá brega, né? Isso. Ainda O tem termo isso. antes do brega, inclusive, Música era romântica. cafona. E- Não era e- cafona, e- era e cafona eles fazem chamar. música romântica, Só né? que é música romântica, se você for parar pra analisar. É, a música fala de amor, né, cara? Aí- E todos é um exagero, mas assim, a maioria absurda influenciada pro Roberto Carlos. Então, toda vez que alguém fala de brega, a primeira coisa que eu lembro é dessa música, porque, tipo, é o Roberto Carlos dos pobres, é o cara que fala do amor do dia a dia, né, mano? Não é porque a MPB era mais sofisticada. Inclusive, A bossa, a Jovem Guarda era como se fosse algo sofisticado e o deles não era sofisticado. Inclusive, que tem não um faz documentário no YouTube, de graça aí pra você assistir, muito fácil encontrar. Cara, que fala da relação do brega com o amor. Bicho, Eu vou rifar seu coração. eu é? vou rifar seu coração, Vitor. Lindíssimo. Eu vou Já assistir, assistiu, não né? assisti, não. Sensacional. Se você ainda não assistiu, corre lá, cara. Eu vou Tá assistir. perdendo de assistir um material maravilhoso, cru, simples, como tem que ser a vida. Bicho, Tem- esse tem um- material, olha, eu me emocionei pelo menos umas 3 vezes ali Cara, durante não, aquele ali documentário. Eu vou É assistir. mais de 1 hora pra você chorar. É, porque mas é são muito bom, histórias. eu vou chorar, com São certeza. histórias Eu sou besta, fantásticas. eu sou besta pra chorar. Eu choro fácil. Inclusive, já aproveitando de dicas, deixa um livro pra ler, pra procurar. Música Cafona e Ditadura Militar, Paulo César de Araújo. Sensacional. Fantástico esse mesmo? livro. Ele Cara, esse fala exatamente dessa relação que a gente está contando. Por quê? Durante muito tempo a MPB foi vista como a música de protesto. E ele traz os cantores bregas que sofreram a repressão da ditadura militar. Odair José era um deles. O mais censurado, o artista Odair brasileiro José mais é um deles. censurado se chama Odair José. Em 73, o Brasil estava passando por um período onde o governo militar queria controlar a natalidade, né? Estava fazendo um programa de controle de natalidade. E Odair José teve a música censurada, porque ele dizia, pare de tomar a pílula. a pílula. Entende? Então, eu não sabia dessa história. Exatamente. Vários artistas dessa geração foram censurados. Então não é só MPB, né? O Valdir Soriano tem a música Tortura de Amor. Exatamente. Ele só foi lançado depois porque a música foi torturada. Foi censurada porque Por causa aparece do- a palavra exato, tortura. né? E aí isso cai muito nessa questão da gente mudar os paradigmas. Por exemplo, quando sou professor de história, né, eu também vou falar das aulas sobre ditadura militar. Eu, infelizmente, para os fãs, me desculpem, mas eu não falo de Caetano Veloso e Chico Buarque. É aí que eu queria... Eu saio do comum, cara. Eu vou trazer essa galera. Trago a galera do rock também, que também sofria É que com a eu ia te perguntar, repressão, porque Novos geralmente- Baianos, Mutantes, todo mundo. A gente tem a sensação que Sensacional. só Caetano, só Gil que Entendi. questionou a ditadura, Não, né, São cara? artistas fantásticos, Claro, porém, claro. todo o corpo musical, artístico da época sofreu. Eu acho com que logo na sequência, acho que, assim, se a gente puder falar de música e censura, assim, né? Odair é o mais... isso é comprovado, não é a fonte vozes da minha cabeça, né? Odair José é comprovado o artista mais censurado do Brasil, né? Mas logo na sequência ali, deve estar pelo menos no top 5, Raul Seixas, com certeza. Tenha E dúvida. não é muito colocado nessa. Inclusive a ditadura. Inclusive, Raul Seixas com influências... Eu adoro esse bumerangue musical, no qual um ritmo ele serve de influência para outro, o outro ritmo devolve essa influência para ele. Raul Seixas tem Tu És o Grande Amor da Minha... Várias Ele músicas de brega. produziu vários artistas dessa geração. né? Inclusive o Paulo Sérgio. O Paulo Sérgio, que estava falando do Roberto Carlos, diziam tanto, a crítica batia tanto que ele era o novo Roberto Carlos, que o Roberto Carlos lançou um álbum indignado com isso, ele intitulou o álbum de O Inimitável. Incomodado com... Ele de 68, o cara era chato, né? Era Insuportável, chatão, é verdade. chatão. Então, tipo, esse álbum é uma resposta à crítica da época. O grande lance que a Jovem Guarda, na época, usava guitarra elétrica. E a crítica brasileira não queria guitarra elétrica em busca de uma música nacional, etc. Mais rebuscada. Tanto que tem a passeata contra a guitarra elétrica. Sim, Em é verdade. 69, Cara, que doideira, né, mano? Porque eles não queriam. E detalhe, Gilberto Gil tava nessa passeata. Aí depois perguntaram pra ele, mas você tem os Mutantes acompanhando, como é que você tava na passeata contra a guitarra elétrica? E aí ele desconversa, eu fui lá por causa da Elis, que me chamou. não sei o quê. Ai, doideira. Então, cara, a música brasileira, eu gosto muito de falar sobre, porque eu vivencio isso todo dia e eu tento colocar na minha música também. Né? E isso é vivência, né, cara? De alguma forma, olhando lá para trás, que você consegue se projetar um pouquinho para frente também, né? Entender como algumas coisas aconteceram é importante. Sombra de dúvida. Voltando, obviamente, pro teu trabalho, né? A gente deu uma Não, volta. mas é
professor de história Não, também, mas, mano. cara, Aqui é se música não e for história assim, aqui, ó. não Inclusive, eu faz também vou sentido. indicar meu documentário. Mano, tem um documentário na Netflix sobre o axé. Não sei se Muito bom também, já assistiu. assisti. Cara, Excelente. sensacional. Que tu vai buscar lá, tem influência de um percussionista italiano, não sei o que, pra tu ver como a música é muito louca, né? Inclusive, quando eu vejo a galera falar, a galera do hip hop, falar que branco não toca hip hop, não sei o que, tu pega a história do hip hop lá nos Estados Unidos, tem um produtor inglês que produziu uma galera. Então, assim, Sim. nada é puro, mano. Tudo Não, cara. no mundo que a gente vive, que eu digo puro no sentido de nada é feito só por uma galera. Com por uma- certeza. é muito mistura, é muito louco a gente querer. O mundo ele foi feito para ser Pra misturado. ser misturado, né, mano. cara? O mundo é diverso. O próprio Raul diz, cada um de nós é um universo. Universo, Então, exatamente. Fala cada muito um isso vai também. colocar o nosso universo nas coisas, sabe? mesmo. Tipo, eu vejo muito a galera falando do axé, a galera do metal batendo na galera do axé, mas tu pega os principais álbuns de metal dos anos 90, Roots do Sepultura e o Angra, tem percussão que é influência do axé. Claro, da Influências, música brasileira. influências de pô. várias É, vertentes né? A musicais. Não percussividade tem do como Brasil. tirar, né, pô. É quase impossível, cara. Assim, eu sou feliz pelo fato de que hoje é um assunto que, em sua maioria, ele é vencido, né? A grande maioria absurda. A não sei que o cara tá andando numa bolha muito errada, né? mas Verdade, melhorou a bastante, maioria absurda das pessoas que eu conheço que consomem rock, que se auto-intitula aqui, ó, eu faço parte desse movimento, elas são extremamente conscientes nesse sentido, assim, de entender que a música ela precisa ser amplificada para vários ritmos e tal, você vai bebendo de várias fontes, até porque os grandes álbuns brasileiros, inclusive até esses que tu mencionou, eles bebem de várias fontes. Esses músicos, mano, eu particularmente escuto muito pouco rock num dia assim normal. Sim. Eu vou escutar uma coisa ou outra assim, mano, muito pontual, ou sei lá, alguma coisa muito específica, Até uma pra banda estudar uma nova, coisa, né? O uma cara- coisa que eu tô estudando, sim. uma técnica às vezes de um artista que eu acho massa ali de guitarra, Legal. porque antes de eu ser vocalista eu era guitarra, né? Sim. Acabei virando vocalista aleatoriamente, que minha parada inicialmente era guitarra. E aí eu tô sempre estudando, eu obviamente faço as composições da banda junto com os meninos na guitarra também, então eu tô aprendendo ali. Aí às vezes eu vou escutar um Rage Against the Machine, que já é uma banda que eu já escuto, vou escutar sei lá, um Slayer, alguma banda assim. Mas, pô, a maior parte do dia, mano, eu passo escutando um monte de coisa aleatória, inclusive brega, pô. Eu escuto pra caramba, assim, gosto demais. E eu acho isso extremamente saudável pra música. Você escutar coisas até que não tem nada... Por exemplo, tu que tá fazendo um trampo assim, tu escutar um metal. Agora a Vina tava falando disso, né? É verdade. Porque você testa possibilidades. São estruturas musicais diferentes, arranjos diferentes, ideias que vão poder vir a somar em algum momento ali na tua carreira, né, cara? E te dá outras perspectivas. Né? Tu Abre tua mente consegue alinhar outras ideias, torna a tua música mais rica. Né? Né? Porque eu acho assim, a gente acaba vivendo numa bolha. Porém, na hora de tu produzir, tu tem que sair dessa bolha. É. Porque Entendeu? o algoritmo já força a gente isso. Tudo que tu olha é só da tua bolha. Exatamente. Ó, por exemplo, eu tiro... Cara, o negócio de algoritmo é muito louco. Eu tô passando aqui no meu celular, aí tava o julgamento lá dos golpistas, né? Todas as opiniões que vieram de... Todas eu aprovo, todas era do meu lado. concordava com todas. Eu tenho que se Nesse ferrar mesmo. sentido, eu acho interessante o Twitter. Ainda bem, O Twitter vem nesse contraponto. aí- Apesar de ter vários absurdos, Sim. mas ele vem nesse contraponto. O lado pra te ruim é sair que um tu pouco. ouve umas coisas que tu, meu Deus, mas beleza, mas é bom ver pra tu entender também, porque senão tu fica só na tua bolha, tudo tu concorda, tudo tem a ver contigo, infelizmente, né? É isso, mas enfim. Mas voltando aqui a falar um pouco sobre o Lucas, mas eu queria, e a gente é um assunto aqui que a gente sempre tá debatendo, porque a gente aqui é meio que uma espécie de estudo, de debate sobre música autoral maranhense, Importantíssimo isso e tu é um cara que tu já tá no corre aí há 8 anos com uma banda e tal, e agora tá entrando no teu trabalho solo. Como é que o Lucas enxerga o mercado da música autoral maranhense e a possibilidade, porque quando eu falo mercado, não é mercado de streaming, de rede social, de divulgação, mas mercado de tocar. Porque eu estava conversando recentemente com o André, a dificuldade, por exemplo, do nicho que eu me encaixo, que é o rap, de tocar, de ir pro palco. É uma dificuldade muito grande que o rap tem, até pela estrutura que aqui tem. Inclusive até a existência mesmo de artistas que eles nem tocam, né? Você tava falando Exato, sobre isso. porque o rap ele tem, eu
não sei outros gêneros, mas o rap ele tem um fenômeno assim bem contemporâneo que eu acho, conversando com o André, e depois eu fiquei pensando sobre isso, existem artistas de rap que eles não fazem show, e os caras são estourados e não faz show. Uns por não ter espaço, uns por não quer fazer, não Profissão, precisa, né? sei lá. Então assim, é uma coisa muito louca, um artista que não se apresenta pro público, eu acho isso surreal. E tu é um cara que tu já tem a vivência de show e agora tu vai entrar num cenário autoral. Como é que tu enxerga, Lucas, aqui em São Luís, no Maranhão em geral, mas mais em São Luís, que é onde a coisa acontece, com mais efervescência, como é que o Lucas enxerga a cena autoral, os espaços, a possibilidade, os palcos, a dificuldade, como que tu enxerga, até porque tu vai agora estar vivendo isso mais na carne mesmo, como é que tu enxerga isso, a tua visão? Assim, cara, eu venho desse lance de tocar o tempo todo, né? E a gente já Exatamente. sabe das dificuldades. Há um processo que ele é dificultado para o artista da música autoral. Só que eu acho que a gente tem que não ignorar, mas passar por cima, né? Ir atrás do corre. Nesse sentido, pegando o gancho do punk, é tipo se botar numa van e ir embora, mano. Bora tocar e bora fazer o rolê acontecer. Por quê? Por exemplo, aí de novo a Filtro de Barro. Desde o começo a gente produz os nossos eventos. De fazer, Sim. vamos chamar essa galera para tocar com a gente, e vamos lá no espaço, vamos... Eu vou levar isso também para minha música autoral, né? De conversar com as pessoas, de botar o bloco na rua literalmente. E tem a parte dos editais, e tem todo um escopo que ele já acontece. Sim. Então eu acho também que a gente não pode ficar só esperando as coisas acontecerem. Ah, junho tem edital do São João. Ah, tem o edital do Carnaval. Isso é bom para complementar, Claro. mas a gente tem que fazer o nosso rolê. Né? Porque era assim antes. Certíssimo. Era assim antes, inclusive antes de todo esse processo mudar, né? De lei Aldir Blanc, etc. Sim. Que era o processo de você, galera, bora fazer a coisa acontecer. E vai atrás de patrocínio, vai não sei aonde, botar o bloco mesmo. E eu acho que eu entendo a música com a relação com o público. Se não O tiver, artista, é frio, o né, artista cara? tem que tocar pro público, para sentir a energia. Com certeza. Entendeu? Então, se você não toca, cara, você vai virar aquele músico só pro teu mundo. Entendeu? E aí, o show é exatamente tu conectar a tua música com outros mundos. Exato. Ter esse feedback. Então, tem que botar o bloco na rua. E eu espero que eu consiga botar o bloco na rua. A gente já sabe das dificuldades. Já vem tarimbado sabe, já. a gente ficar falando sobre isso é enxugar gelo aqui. Então a gente tem que pensar outras perspectivas, sabe? De ir atrás de botar o rolê pra acontecer, senão... E Lucas, até por mesmo, é curiosidade mesmo. Cara, tem uma coisa que a maioria dos meus amigos, quando eles estão ali tocando na noite e tudo mais, e eles vão dar os primeiros passos no cenário autoral, vários deles vêm aqui e conversam comigo e tal, talvez pelo fato de eu já estar muito tempo nisso aqui, e sempre me perguntam assim, cara, tu acha que vale a pena misturar o repertório autoral do cover? Sempre essa questão ela surge, né? Eu quero te perguntar como tu vai trabalhar com isso, mas nem por ser certo e errado, porque no final das contas eu não tenho uma opinião sobre isso, né? Não tenho uma fórmula aqui que eu vai te dizer, ó, não, desse jeito funciona, desse jeito não funciona. Eu acho que é muito do termômetro de cada artista, de você saber o que é melhor para você, né? Mas pro teu repertório, tu tá pensando em separar só o autoral e ficar tocando só tuas músicas, ou tu vai fazer um mix ali durante a tua apresentação? eu acho assim, principalmente eu que tô começando, tipo, de música autoral eu tenho o meu EP e umas canções da Filtro de Barro. Então essas músicas vão entrar no meu show. Porém, eu acho extremamente, principalmente que eu já venho da Filtro de Barro, onde a gente toca os covers. Então, eu acho que nesse processo da minha vida, nesse momento, eu vou me afastar um pouco dos covers. Porém, Sim. vou fazer versões das músicas que eu quero no repertório. Então, vai ter, por exemplo, o show que eu tô preparando pro lançamento. Tem versões de Odair José, versões mesmo misturando rock and roll, coisas. Tem versões de Reginaldo Rossi que casam com a ideia do EP. Legal. Entendeu? Porque Massa, são coisas uma ideia diferentes, massa. você tocar o cover e fazer versões de uma música. Porque dá trabalho você sentar, peraí, Claro. como é que eu vou misturar essa música do Reginaldo, sei lá, com Strokes, com, sei lá, só dando um exemplo, né? Sim. Isso são versões que eu acho interessante. Também. Porque Sim. tocar a música do jeito que ela é,
O Amado Batista já faz isso. Então eu vou pegar a Exato. secretária e tocar do jeito do Amado Batista. Pô, isso aí é uma pedrada, ó. Pedrada, mano. Deu até vontade de abrir uma cerveja agora aqui. Então, tipo, bora pensar uma nova roupagem pra essa música. Eu acho que isso enriquece o trabalho. Pô, sensacional, cara. Enriquece uma o ideia teu muito show. massa. É diferente. Assim, como eu já falei aqui e tu já explicou como tu vai funcionar, eu acho que dá pra eu falar também mais um pouquinho também sobre essa parada. Eu acredito, assim, se fosse eu fazendo isso, eu sempre digo pros meus amigos que estão embarcando nessa jornada, eu falo, cara, olha, se fosse comigo, com o meu trabalho, eu não misturaria. Eu ia pela tua ideia, eu faria exatamente o que tu tá fazendo. Eu posso pegar e fazer versões, que aí eu acho que versão e cover são coisas totalmente diferentes, né? Vou adaptar uma música, por exemplo, pegar uma música de brega e fazer uma parada mais rock, né? Isso. Né? Fazer essas paradas eu acho super válido, eu adoro isso, inclusive, mas eu acho que eu também optaria por não fazer esse trabalho misturado, né? Porque eu acho ele muito arriscado, ele pode ofuscar o outro e acabar fazendo com que o público tenha meio que uma distorção de imagem, né? Eu sempre acho muito perigoso, assim, pra mim, né? Mas claro que, obviamente, tem gente que faz, funciona, como eu falei, não existe uma fórmula mágica. Continuando aqui as perguntas pra Gi, Lucas, outra coisa que eu queria saber é sobre a continuidade desse álbum, porque tu já deu um spoilerzinho aí pra gente, tu falou que pretende fazer mais músicas e tal, já tem uma previsão, já tem uma meta, pelo menos, assim, tipo, sei lá, no final do ano que vem eu vou lançar, já existe isso? Já. Assim, eu acho que enquanto professor, a gente tem o plano de aula, né? Eu acabei fazendo, na minha ansiedade, nos ônibus para Rosário, eu fiz um planejamento de carreira, vamos dizer assim. Se vai ocorrer do jeito que tá lá, É outra história. se vai ocorrer do jeito que tá o plano de aula, a aula também não acontece às vezes. Né? Pois bem, então, tipo, eu já quero em 2026 lançar um álbum full length, né, que a gente chama, Sim. com 9 músicas, já tem até a quantidade de música. Isso é professor. Pois é. E a ideia é melhorar o que já foi feito em Umbilical, né? Sim. E porque o Umbilical, ela é muito parte de mim, né? Eu acho até, quando eu estava conversando com algumas pessoas, esse processo de mostrar a música pro público é como se você estivesse nu. Cara, Sabe? É complicado. uma coisa assim, olha a música Pô, que eu que exemplo fiz. bom, cara. Olha a música que eu fiz, tu tá te colocando Dá naquela aquela música. vergonha, aquela coisa. Sabe, tem todas as nuances ali, principalmente. É isso, e Umbilical, a música, a canção Umbilical, ela é muito pessoal. Sim. Né? Eu acho que todas as canções que você escreve são pessoais. Então, trampo quando você intimista mostra, mesmo. abre isso pro público, que vai fazer uma interpretação sobre aquilo, ele já não te pertence a música, já é do público, já é de todo mundo, e cada um vai ter a leitura. Umbilical, posso ter falado 1000 coisas sobre mim, mas alguém pode ouvir e ter uma outra E percepção. fala assim, essa música é pra mim. Entendeu? Não Essa acontece música muito. foi feita pra mim. Aconteceu, inclusive, pessoas já comentaram isso comigo. Sim. Então, tipo, o meu full length, né, o próximo passo, o próximo trabalho, eu já vou tentar melhorar o que já foi feito em Umbilical e também evitar algumas coisas que eu acho que não deram certo. Pô, eu vou aproveitar até pra parabenizar o Lucas por isso, porque eu achei sensacional o nome do álbum ser Umbilical, mano. Porque eu fiquei pensando, quando eu li e fui ouvir a primeira vez, né? Eu pensei assim, cara, quando tu estiver no teu 5º álbum, o teu primeiro álbum ainda vai se chamar Umbilical, entendeu? É um nascimento, de fato, de um projeto, de uma fase da tua vida, de uma era que tu tá criando a partir de agora. É sensacional, Muito massa. parabéns. Não, e tu falou o negócio de se sentir nu. Uma vez a gente estava comentando aqui com alguma das nossas conversas e André falou assim, rapaz, eu não gosto de estar num ambiente que toca a minha música. Não, odeio. Ele fica com vergonha. E tu sempre tava tu tinha a música da Filtro de Barro, era diferente. Como é que tá sendo pro Lucas assim, tá em algum lugar e a galera chegar e escutar a tua música? Tu falou que tu sentiu nu. Como é que tá sendo essa sensação? Porque, de fato, quando o artista é solo e tal, é de banda, é uma banda. Mas agora é tu. Tudo é no teu nome. Como diz Rap Hood, o microfone tá tudo no meu nome, compadre. E como é que é agora essa sensação? Tudo é de Lucas. Não tem mais ninguém Exato. dividindo essa responsa, né? Essa Cara, parada é é doideira, um processo muito doido, né? Muito doido. Uma dessas questões, é o que eu acho que eu até comentei no começo, que é sobre ouvir a minha própria voz. Eu sempre me auto-sabotei nesse sentido. Me auto-sabotei. Cara, imagina. No processo de gravação, eu ficava, cara, não tá legal, não tá legal. E aí a Adna, mano, bora gravar, tá ficando massa. E aí eu já fui
começando a me destravar nesse sentido, né? E aí quando eu lancei a música, todo mundo, poxa, que legal, que massa. E aí eles gravam as músicas, né? Tocando em festas de aniversário, de não sei da onde, e me mandam. Eu, meu Deus, tira isso daí. É isso Por mesmo, favor. é isso mesmo. Graças a alguém me entende, né? Cara, eu tô ficando doido. mas eu tô tentando melhorar nesse sentido. Sim, sim. entende? Minha companheira, eu chego em casa, ela tá ouvindo o Ai, Billy tu pode tirar isso daí, Pô, cara. pelo amor de Como Deus. assim? Pô, é Sou foda. eu. Mas ao mesmo tempo tem um sentimento de felicidade, né? Sim, claro, Alcançou uma galera, sabe? As pessoas gostaram e tal. Então tem esse sentimento duro, É bom, né? outro de dia- vergonha, mas ao mesmo tempo muito obrigado. Não, mas eu já vi grandes artistas falarem isso. Artistas assim, por exemplo, Famosos mesmo. eu acho que foi Bob Dylan, não lembro quem foi que disse. Chegou na casa de uns amigos, estavam tocando um novo álbum dele, ele falou, se não favor, tirar, eu tira. vou embora, pô. Se não tirar, eu vou embora. Os caras, como assim, mano? Tu é Bob Dylan? Outro Não, dia mano, alguém não fala- quero ouvir. Outro dia alguém falou isso aí pra mim e falou assim, cara, pô, olha aí, ó, parabéns e tal. Eu não sei qual era a música, eu acho que é Fogo, mas não sei qual é, mas tinha alcançado algum número. Não lembro mais assim, foi 75 mil plays. Falou assim, égua, bicho, olha aí, muito massa, parabéns e tal. Pô, vocês estão sempre aí no corre. E aí a primeira coisa que eu pensei, mano, tem 75 mil pessoas que Escutou, é doideira. Alguém escutou muito isso aí. E aí eu fiquei, caraca, mano, a pessoa escuta a minha voz no fone. Eu consigo me escutar até, vou ser bem sincero. Mas, principalmente quando eu tô no projeto de Claro, construir o sim, álbum. sim, sim. Depois disso, mas eu acho que também aí, paciência, né? Eu acho que tem a ver também, galera, com a gente enjoar daquilo que tá, Fez né? tanto aquilo, o né, processo que de fica- gravação, ele acaba sendo extensivo. Eu né? acho E logo, difícil, logo, tu vai entender isso muito bem, porque eu tenho certeza que tua carreira vai ser longa, e tu vai ter uma longa jornada nisso aí. Tu vai repetir um umbilical várias vezes, cara. Mano. E eu acredito que dificilmente tem um artista assim que, mano, eu vou botar meu álbum aqui pra eu curtir. Eu acho que é difícil, Cara, mano. Assim, eu acho. Pegando que é um pouco desse mote, por exemplo, quando a Dino me mandou a primeira faixa depois que o sol esfriar, que é a minha preferida, porque eu acho que ali tá a estética perfeita que eu queria pro trabalho. Sim. Eu escutei essa música umas 100 vezes. Escuta, com certeza. E o cara, é isso mesmo, olha que legal, e repetir. Então hoje eu já tô nesse processo, beleza, gente, tá bom, obrigado. Tá mais Exatamente assim, tá mais, né? Porque você vai, na verdade, eu acho que o que acontece é isso, né, cara? Tu acaba enjoando. Aí quando tu toca ao vivo, aí tudo isso vai fazendo tem, tu pegar. Não é nenhum ranço da tua música, porque no final das contas a gente fala, tá todo mundo falando com carinho do seu trabalho, mas assim, tu acaba cansando, né? Assim, de ouvir várias Agora vezes. tem uma coisa, né? Tipo, eu também já fiz barzinho. Eu tava até conversando sobre esse tema com um colega, com um amigo, na verdade. E aí eu falei, mano, eu não enjoei de ir depois que o sol esfriar, que é a minha música, tá ótimo. O que eu enjoei foi, com todo respeito, de tocar telegrama lá no barzinho. Chão de giz, mano, eu não tava mais aguentando, porque todo mundo pede, entendeu? Então eu tô cansado mesmo, de tocar o cover e etc, sabe? Isso é que corre, né? disso que eu tô cansado. Agora, pô, as minhas músicas... Pode tocar 10 anos aí que tá bom demais. Chão de giz é incrível. Tem chão de giz. Não, maravilhosa. E algumas Astronauta de mármore. E algumas músicas, Ela pede muito, né, pô? elas são tão boas que elas já vêm com a palma embutida, tu já percebeu, pô? Sim. Nem Quando precisa. Chão de Acorde, giz, começa a disparam. cantar. Aí todo mundo... Aí pede no papelzinho, lá vem o papelzinho. Não, mas eu entendo. Assim, apesar de nunca ter tocado nesse formato de barzinho, é super compreensível, porque eu tenho muitos amigos que tocam, e todos relatam a mesma coisa, tipo assim, cara, tem que tocar direto a mesma música, né? Faz parte do teu trabalho e tal. Obviamente não é que a música é ruim, tu ama a música, né? Mas, bicho, qualquer coisa, a repetição disso vai gerar esse estresse, esse Cara, cansaço, e né? assim, eu não sei como funciona para as outras pessoas, mas para mim o barzinho foi uma escola. Muita gente que Aprendi toca muito. fala isso aí. Muito muita de gente fala. lidar com as Numa veio situações. aqui, Falou e falou, falou né? muito De isso. lidar com as situações e tal. E o O umbilical... carinha que faz uma cara feia pra ti, o que tá Cara, aplaudindo, entendeu? né? É um sentimento ali, são vários sentimentos ao mesmo tempo, entende? Então, inclusive, a ideia de fazer o meu próprio trabalho surgiu depois de uma tocada num barzinho. Você, agora eu vou Cara, eu não quero isso mais pra minha vida, sabe? Eu tava tocando, ligaram um liquidificador, aí eu, meu Deus... Fazendo uma caipirinha. O que tá acontecendo aqui? Eu saí assim, cara, eu vou gravar as minhas músicas autorais. E Lucas, pra encerrar, cara, te perguntar, obviamente quem assistiu aqui tá gostando do papo, que eu gostei pra pôr esse Bom papo. demais. Foi um papo Foi até papo mais com o professor longo, mesmo, né, foi mano? papo de- Demais. papo de- Eu sempre gostei de trocar ideia com meus professores, porque as conversas iam longeão, assim. muito bom. E, pô, foi massa conversar contigo, mas falar pra galera aqui que tá assistindo, como o pessoal pode te achar nas redes sociais, achar teu material, onde que encontra e tudo mais.
É isso, gente. No Instagram, @LucasParreão. E o Umbilical está em todas as plataformas digitais. Aproveitem, usem e abusem. Foi feito com muito carinho, muita dedicação, entre ônibus, entre estúdio. Foi uma correria. Na quadra, ensaiando vocal. Exatamente, ensaiando vocal em quadra de esporte. Então fiquem à vontade, foi um trabalho que eu tenho muito orgulho. E é isso, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. E vocês serão chamados sim para o show de lançamento do Umbilical. Só mais uma perguntinha rápida, se já tá bolando algum clipezinho audiovisual, sim, porque isso a gente sabe que hoje... Com certeza, importantíssimo. Semana que vem já tô gravando os primeiros visualizers. Da hora. E pro segundo semestre, videoclipe. Maravilha. Eu até canto contigo, Reginaldo Rossi. Inclusive, eu te provoquei uma vez no Instagram, acho que tu gravou cantando, se eu não me engano, alguma música do Reginaldo. Leviana. Exatamente. Eu brinquei, bora fazer esse feat. Outro dia eu tava cantando Leviana aí no bar, o cara tava tocando, eu peguei o microfone e vambora. O brega, ele toca as pessoas Tu é louco, meu irmão. Pra quem que cresceu escutando isso aí. E, Dudu, quer fazer algum agradecimento final? Cara, agradecer demais, cara. Desejar vida longa. Tu já é um músico que traz alegria pra cidade, movimento com tua banda, com tua rapaziada, que é uma banda sensacional. Eu espero ir no primeiro show também pra ver tu trazendo essa tua qualidade, tua energia também pro palco como o Lucas Parreão. Então, vida longa pro teu trabalho, que venha o álbum com 9, que venha o Visualize, que tu consiga fazer o teu tour inicial que tu pensa pelo Nordeste, que a gente olhe de Lucas no Pará, Lucas lá em Roraima, onde quer que seja aí, enfim, torço muito para que dê certo, vai dar certo, parabéns pelo esse novo momento aí do Lucas, músico. Obrigado, e vida longa também ao Garagem Alternativa, um espaço fantástico, que fala e discute e pensa a música autoral maranhense. Valeuzão. E, mano, vou encerrar até falando isso aqui, acho que a gente nunca comentou sobre isso antes, mas uma satisfação da gente muito grande, Lucas, contigo e com todos os artistas que passaram por aqui, é que de alguma forma, quando vocês saem daqui, depois do episódio, é massa ver vocês indo, como o Eduardo falou, tocando em Belém, ou conquistando um prêmio de algum concurso, de alguma coisa, porque de alguma forma a gente se sente vitorioso também, porque a gente se sente parte do trabalho de vocês. A gente acaba tendo aqui um espaço de pertencimento mesmo, né? Claro. E é muito massa ver que a maioria de vocês, acho que até hoje ninguém que passou aqui acabou, né? Então acho que dá pra falar todo todos, mundo né? ganhando vida longa. Todos vocês que passaram por aqui, deram continuidade, cresceram, muitos cresceram mesmo de maneira significativa, né? Então, assim como para todos esses que passaram aqui, a gente desejou uma longa jornada para ti também, cara. Eu sei que com a qualidade do teu trabalho, isso aí vai ser só questão de tempo, viu? Obrigado. Sucesso, meu irmão. Vou fechando aqui com vocês agora, para lembrar, como sempre, que hoje foi o episódio do Lucas, e aí você tá conferindo, tá curtindo, vai lá no canal do YouTube do Imirante.com, que além do episódio do Lucas Parreão, você vai encontrar vários outros programas com vários artistas daqui de São Luís do cenário autoral. E aí vai ter rap, tem reggae, tem rock, tem de tudo que é estilo, meu parceiro. Brega. Tem brega. E tu vai, tem carimbó. Tem carimbó, amigos, do Carimbó dos Macacos. Então, você vai achar ali um episódio que você vai se identificar. Tem muita coisa falada sobre o cenário autoral. Afinal de contas, nosso trabalho aqui é catalogar o circuito autoral maranhense. Além disso, a gente tá também no Instagram, né, Dudu? @podcast Garagem Alternativa. Se você tem um trabalho autoral ou conhece alguém que tem, corre lá, manda no direct pra gente que a gente vai dar um jeitinho de encaixar aqui pra poder conversar com você, né, Dudu? É isso, direct, vai no YouTube, deixa comentário, vai no direct pessoal da gente. Não tem desculpa pra não mostrar seu trabalho e colar aqui, né, mano? Isso. E tem o Spotify também, se tu não tiver com tempo ali pra parar, pra assistir, dá pra botar pra rodar também no Spotify, ficar só escutando enquanto... Lava uma louça, lava o quintal, dá uma pedalada, escutando, é sensacional, mano. Escuta no carro, no ônibus. Eu confesso que eu sou um consumidor assíduo do Spotify. Eu também, eu sou da louça. Porque lavar a louça é um momento sensacional para escutar uma música, é maravilhoso. E, gente, a gente vai se despedindo aqui, até a próxima, até o próximo episódio do Garagem Alternativa, conectando você à música da sua cidade.